Lily Canessas faz revelações sobre a vida em Deus e tenho provas que existe. Lily Canessas deu uma entrevista intimista e reveladora a Manuel Luís Goxa. As declarações surpreendentes da socialite de 78 anos, ao apresentador da TVI estão a dar que falar. A rainha do jet set portuguesa abordou alguns temas polêmicos e confessou ter pensado por fim à vida após a morte da mãe. Perdi a minha mãe com 30 anos, com os meus filhos pequeninos. Foi um horror. Não podia ser pior, começou por contar. Vou dizer isto pela primeira vez. É um horror, porque as pessoas sabem que eu amo a vida. Cheguei ao ponto de ir a uma farmácia e comprar uma quantidade de comprimidos e dizer, eu não vou aguentar. Eu vou tomar uma caixa de comprimidos e vou com ela. Eu, que adoro a vida. Assumiu. Perdê-la foi tão mau, tão mau, tão mau. A minha mãe nunca tinha estado doente e, em 2 meses, teve um cancro do tipo fatal que ficou desfeita, disse. No decorrer desta entrevista ao programa da TVI Goxa, Lily Canessas falou, também, da fé inabalável que a move. E garantiu ter provas de que Deus existe. Acredito em Deus e tenho provas que existe. Afirmou ainda ontem estava sem voz, completamente, e disse ai meu Deus, ajuda-me e hoje estou com voz. E não tomei nada. Isto é uma coisa básica, mas há coisas muito mais complicadas. De vida ou de morte, em que Deus me ajudou e que eu não morri, sublinha. O casamento com Álvaro Canessas foi outro dos temas abordados por Lily Canessas. A socialite tinha 20 anos quando oficializou a relação com o empresário. Estiveram casados durante 17 anos, uma relação infeliz que manteve apenas pelos filhos. Rita e João, apaixonei-me imenso pelo meu ex-marido. Quando me casei, com 20 anos, saí de casa do meu pai para a casa do meu marido. A diferença não era muita, porque o meu marido era um homem muito parecido com o meu pai, com ideias muito preconceituosas. Muito castrador, com imensos ciúmes. Eu nunca mais tive liberdade. Só que depois, quando os meus filhos nasceram, eu gostei tanto de ser mãe. A casa estava sempre cheia de gente. Fiz com os meus filhos aquilo que a minha mãe fez comigo, dei-lhes liberdade, educação, o amor pela beleza da vida, disse. Éramos os meus filhos e eu de um lado e o meu ex-marido do outro. Tínhamos grandes diferenças. Éramos completamente incompatíveis no caráter. Portanto, percebi logo, muito cedo, que o meu casamento não ia durar. Mas, como eu queria dar uma educação fantástica aos meus filhos, o meu casamento durou 17 anos, admitiu. No fundo, geri, durante 17 anos, um hotel de charme. A minha casa era uma festa. Só que eu pensava, meu Deus, mas eu tenho 3 cursos, falo 6 línguas e, no fundo, o que sou? Uma governanta, uma educadora, uma cuidadora, portanto, a minha vida, no fundo, para mim, era um bocadinho frustrante, porque eu estava preparada para fazer coisas muito mais importantes do que ser unicamente uma empregada doméstica, que era o que, às vezes, me sentia, confessou. Lily Canessas assumiu que o casamento lhe deu a possibilidade de conhecer o mundo e que, nisso, o pai dos filhos foi fantástico. Mas tal só aconteceu porque fez um pacto com o ex-marido. Disse ao meu ex-marido, eu só me caso contigo se pudermos viajar para onde me apetecer. Mas dás a tua palavra de honra. Porque palavra de honra de Álvaro Canessas era tipo escritura. Com aval e tudo quanto há. E ele disse-me, dou a minha palavras de honra que, se te apetecer tomar o pequeno almoço em Istambul, tu vais. Tive a possibilidade de, durante 17 anos, ir ao Festival de Cannes. E a desfiles de moda privados. Da Dior, por exemplo. Dizia quero este e aquele, vestidos, e nem perguntava o preço.
É evidente que essas coisas dão algum prazer. As pessoas que nunca tiveram muito dinheiro não têm a menor noção do que é poder fazer tudo aquilo que o dinheiro pode dar. Só que a partir de uma certa altura, o dinheiro não nos dá tudo. No meu caso, usei-o mais para a educação dos meus filhos, assumiu. Lili Canessas confessou, ainda, que o amor que sentia por Álvaro Canessas não durou muito. Amei este homem muito pouco tempo. Depois, fiquei com ele por causa dos meus filhos. Porque eu sabia que, se me divorciasse dele, os meus filhos iriam ter uma vida desgraçada. Ainda durante o casamento, a socialite confessou que se apaixonou por um broker de Wall Street. Mas que nunca traiu o marido. Ele esperou 12 anos que eu me separasse, revelou. E só aí viveram uma grande paixão. Já o empresário, depois do divórcio com Lili Canessas, foi casado com Jô Canessas, que morreu de cancro em 2019, aos 66 anos. Álvaro Canessas acabou por morrer em março do ano passado, aos 88 anos. A socialite revelou, ainda, que ficou com a conta a zeros quando a relação com Álvaro Canessas chegou ao fim. No dia em que me separei, o meu ex-marido levantou o dinheiro das contas todas, mas no dia seguinte estava feliz e contente e ia vender pullovers em colares, contou, explicando que a loja pertencia a uma amiga e que foi com esse dinheiro que conseguiu sustentar a filha durante um ano. Só após esse período é que começou a receber pensão de alimentos.